Meu nome é Joana Dark, eu tenho 2 filhos, um é o Jackson Bruno, que já estuda, faz o 2º período no CMEI Madre Teresa de Calcutá. Eu só tive dificuldade com o Jackson em questão de adaptação, porque ele teve um probleminha, né, para adaptar. Ele não aceitava a escola, mas com um jeitinho, quando ele chegou no Madre Teresa, as professoras já cuidaram bem, o acolheram e ele se adaptou direitinho. Como a gente mora numa periferia que tem muitas crianças carentes que vivem uma realidade bem difícil, como famílias desestruturadas, como pessoas viciadas, que usam outro linguajar na escola, linguajares bem pesados. Isso é realidade. É triste, né? Eu já dei aula na educação infantil também. Então eu tive alunos que eles tinham uma realidade bem difícil e eles viam a violência em casa e refletiam na escola, porque eles também eram na mesma questão, não participavam de nenhum projeto, nenhum esporte, era só de casa para a escola e em casa eles viviam nesse ambiente. Madre Teresa, eles acolheram não só o filho, mas eles me acolheram. E as professoras de lá, eles vêm, assim, acolhem a mãe, cuidam da gente. Eu acho que a gente acaba sendo um aluno como as crianças são. Fui bem cuidada, graças a Deus, acompanhada por elas. Não, mãe, é assim mesmo, vai adaptar. E aí eu acabei que levando e hoje ele ama a escola. Nós começamos em 2017 atendendo 240 alunos. A gente teve um aumento na matrícula em 2018 e hoje está atendendo 340 alunos. O que nós percebemos desde o início, quando se passou a escola a ser tempo integral, nós percebemos que isso já era a implantação desse novo ensino médio. A partir do momento que a gente vê que esses componentes eletivos, que são as oficinas, quem escolhe são os alunos. Problemas nós temos muito. Nós temos problema aqui de drogas lícitas e ilícitas, ninguém foge disso. Nós temos questão aqui muito séria, problema de transtornos como automutilação, né? Transtornos psicológicos. Inicialmente a gente acreditava que a gente poderia estar contribuindo muito mais, né? Pegando essa responsabilidade, dizendo assim, vamos lá, vamos resolver. Só que nós percebemos que não, que muitas vezes a gente saía mais frustrado do que resolvia. Hoje a gente está com uma política de provocar a rede, porque só não dá. Nós já chegamos à conclusão disso, que só não dá. Não dá para a gente resolver aqui. Então a gente precisa chamar essa rede de assistência e passar a provocar e fazer com que essa rede funcione. Sou professor de matemática há 13 anos do estado e há 3 no município. Como eu trabalhei tanto na capital como no interior, eu vejo os percalços, as dificuldades que tem nas 2 regiões. A diferença é enorme, exorbitante. Inclusive agora estou no município de Novo Oriente, no Piauí, onde as condições de estudo dos alunos não é a mesma aqui da capital. Tem aluno que vai para a escola 7 horas da manhã e fica até 4 da tarde sem botar uma comida na boca. E ele passava a aula todinha triste, não ter aprendizado, que a pessoa com fome não tem aprendizado. Pelo fato de denunciado, fizeram o quê? Fecharam a escola do interior e me removeram para a escola do município, que o problema continuou mesmo. Inclusive caiu uma aluna recentemente no pau de arara, que é o que mais utilizado nessa cidade. As salas sem ventilador, sem ar-condicionado, as cadeiras quebradas. Então não tem como dizer que a pessoa tem a mesma condição de ir para uma escola e estudar que um aluno de uma escola particular e um aluno da capital que tem uma fiscalização maior. É bem complicado. Minha preocupação não era só em estudar. Minha preocupação era como me manter e estudar ao mesmo tempo. Hoje meu nome é Jean, eu tenho 20 anos e moro no Parque do Uruguai. Não é desmerecendo o aluno das pessoas, mas é porque realmente foi bem pesado pra mim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, que foi no tempo que a gente chegou aqui. E, sei lá, às vezes ter a responsabilidade de ter que arrumar um trabalho para você se manter você próprio na cidade é meio difícil. E na situação financeira dos meus pais não estava muito boa, aí eu passei a trabalhar no ensino fundamental. Trabalhava na parte da manhã e estudava na parte da tarde. Porque no caso a necessidade é mais urgente, financeira. Não tem como ele esperar, né? O ensino superior seria mais algo de segundo plano.
Mas o primeiro plano é entrar no mercado de trabalho e ajudar a família no orçamento. E aí para a gente convencer que ele tem que fazer a inscrição, que ele tem que fazer a prova, que se ele passar ele tem que ir. Ou para você ter uma ideia, a gente teve um caso aqui de um aluno de 2018 que a nota dele foi aprovativa e ele disse que não ia precisar nada, ele ia trabalhar. Porque isso rendia, isso ajudava a mãe dele, ajudava o orçamento familiar. E aí a gente fica preocupado porque aí a quantidade de desemprego, né? Chega a quase 13 milhões, não é isso? Desses 13 milhões, 27% são jovens que estão terminando o ensino médio e que não têm trabalho. E aí a gente vê que ele dizendo aqui, o que vai dizer para um menino desse? Que não tem emprego? Que é difícil? Enfim, é complicado. Teve uma parte do meu ensino médio, no segundo e terceiro ano, que eu passei a trabalhar com bicos. Tipo, não era uma coisa certa todo final de semana. E às vezes eu não tinha passagem de ônibus e eu ia para o colégio. Uns 40, 50 minutos de caminhada. Então, tanto que era uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, mas eu tinha permissão para chegar atrasado no CEIS. Porque, tipo, quando eu ia a pé de manhã, como demorava muito, aí de novo eu tava chegando atrasado, ela não tinha pra conversar. Aí eu peguei e comentei a história com ela e eu também não tinha calça de farda. Eu era o único do colégio que não tinha calça de farda. Ela liberou minha calça de farda pra ver se tinha calça de farda, porque eu não tinha condição de pagar R$40 na calça. E eu chegar atrasado, tipo atrasado de casa, tipo chegar 10 minutos depois, já que eu tinha que caminhar muito para ir pro colégio. E tinha muita gente que vinha de muito longe para estudar no centro. Deveria ter uma atenção maior para esses alunos que vêm de longe também. Igual a UFP, no caso, dado. Amanhã encerra o Enem e a aluna não tinha carteira de identidade. Aí eu já te ligando pro pai, ligando várias vezes para a mãe, ela disse que não tem tempo para tirar a carteira de identidade. E tem que ser um responsável que tem que tirar. Aí o que a gente vai fazer? Convencer o irmão que é mais velho, aí até o Instituto de Identificação, acompanhar a aluna para tirar a identidade. Era a função da escola ir até o Instituto de Identificação, ajudar a tirar, buscar o irmão em casa, levar e tal. Não é a função, não é o papel da escola fazer isso. Ela poderia estar orientando a família para como fazer isso. Então, assim, tem coisas que são urgentes. Não é função da escola, mas são urgentes que você tem que fazer. Porque muitas vezes aqui você vai levar um aluno até o hospital e fica lá com ele. Por quê? A família não vai. Aí você vai deixar? Eu vim pessoalmente, trouxe toda a documentação, vídeos, fotos, o trajeto, fiz a denúncia e até agora não resolveram nada. 2016. Você viu tanto aí, 2 anos já, o Ministério Público praticamente não fez uma fiscalização para poder resolver esse problema. A gente fica assim, pasmo e questionando se tem justiça mesmo nesse Brasil, por conta, porque é inadmissível 2 anos, se passar 2 anos, uma denúncia, aconteceu o trágico agora, que foi essa aluna cair num pau de arara, ela e mais 2, e o pior ainda, ela ficou em casa esperando uma vaga aqui no HUT, ela tá na casa dela, que eu não sei onde é, por conta no interior, eu não tive acesso a essa aluna ainda, e já tá com um mês já, que ela quebrou praticamente um mês já. A gente termina querendo colocar e dizer assim, você pode, é só você querer. E eu não acredito muito nisso. Se você pegar o contexto de um aluno de uma escola particular, né, privada, tem os problemas? Tem. As escolas particulares têm os mesmos problemas também. Mas você dizer que o aluno ele está nas mesmas condições da privada para a pública, não. Por questões mesmo, eu lhe digo, de estrutura física também, de moradia, enfim, né, de alimentação. São contextos diferentes. Você tem uma escola pública e você tem uma escola privada, não dá para dizer que o aluno da escola pública, se ele quiser, ele pode ser o que não. Lógico que tem um esforço dele, sim, tem, mas o contexto onde ele está, né, esse aspecto de vulnerabilidade, eu acredito que isso interfere muito na questão das suas conquistas, da aprendizagem. A escola de tempo integral ela vem querer suprir isso, mas ela não consegue. Ele sai daqui, ele vai para casa. Então as condições que ele vai ter na casa, na rua, no bairro e o convívio próprio dentro de casa vai ser o quê? Então essas condições não dá para você dizer que mérito, ele tem que ter mérito.
também queria que ele fizesse um esporte no outro turno, e não aula e aula. A aula, o reforço é eu que ensino. Eu gosto de ensinar meu filho. Eu gosto de ensinar a tarefa, eu gosto de ler. E assim, eu gosto de ensinar. Então eu não quero um ensino que seja o dia todo. Até porque eu acho que isso é quem quer se livrar dos filhos. Não tem necessidade. Se eu não me engano, foram 40 vagas para crianças de 2 anos. E aí ficou muita mãe no portão querendo vaga e não tinha mais, porque só fecha a turma 20 e 20, 20 de manhã e 20 de tarde. E aí não tinha mais disponibilidade. E aí muita gente que precisa, que trabalha, não tem com quem deixar o filho, tem uma carência assim, eles não conseguem suprir a quantidade de crianças, de necessidade das crianças que tem. Já que tem pouca unidade de escola, só são 2 creches no bairro, deveria pelo menos ampliar para receber a população inteira, porque assim, a população vai ter que estudar a criança e é ruim, é desconfortável para os pais, para a criança ter que ir para outro bairro, procurar uma vaga, sendo que no seu bairro tem uma creche, só que não suporta a quantidade da população. Os problemas parece que eles não são resolvidos, né? Os problemas são o mesmo. De 22 anos, se eu pegar aqui e fizer um retrocesso, a gente tem os problemas são os mesmos, né? Em ponto, a própria precarização do nosso trabalho enquanto professor é uma questão muito séria. A valorização em termos de salários está aí também, né? Nosso salário cada vez mais achatando. E aí você tem que fazer outras coisas ou pegar outras escolas para trabalhar. Você tem uma carga de uma escola de 40 mais 20, na outra você tem 60 horas de carga de trabalho. Tem uma jornada puxada. Quer queira você dizer, mas ele tem uns horários que ele fica livre, mas ele vai estar sempre produzindo alguma coisa. Como eu vejo a educação, ela precisa se mudar. Tem que ter um processo de políticas públicas mesmo que faça com que isso aqui também funcione. Isso aqui não vai funcionar sem isso, né? A gente também tem que, como eu disse, tem que ter um ambiente que esses alunos eles possam estar criando, né? Se você vê dentro das escolas, a gente encontra muito mais repetições e tira a criatividade, né? Que é o ato criador, que eu acredito que é isso que vai movimentar a questão da educação, é o criar. Eu acredito na educação pública, eu lhe digo. Eu estou aqui não só por estar, eu estou aqui porque eu acredito mesmo, eu lhe digo. Eu faço isso porque eu acredito. Eu nunca tinha convivido com pessoas de ensino particular. Apesar de a gente saber a diferença assim por cima, quando a gente entra fica muito perceptível. Teve um dia que eu estava conversando, né, e lá as pessoas não sabiam que eu era de colégio público. Aí, conversando com a menina, a gente estava falando sobre os colégios que a gente veio do ensino médio fundamental. E ela perguntou de que colégio eu tinha vindo. Eu falei, não, do Centro João Henrique, um colégio da Zona Sul. Aí ela pegou, é público? Aí eu falei, sim, é público. Ela falou, nossa, como não tem sorte. Eu também queria ter vindo de colégio público. Tem cotas, né? Sim, eu tenho cotas. Eu fiquei meio sem saber o que falar, porque tipo, não é sorte você vir de colégio público. Tem um negócio de cotas que foi um amigo meu, só que foi amigo do meu curso, que falou que tipo, eu tava comentando coisa, né, sobre um paciente meu vai pra medicina na outra. Sendo que esse meu amigo, ele tentou medicina várias vezes, só que ele não conseguiu, ele decidiu para engenharia. Aí ele pegou e virou assim, com cotas, né? Aí eu, sim, cotas. Com cotas, qualquer um passa, até eu. E pode melhorar principalmente quando a escola assumir o papel político. Esses meninos e essas meninas que passam por aqui, eles têm que ter consciência política. Aí eu lhe digo, muda. Tá tendo até uma polêmica dentro da escola aqui que eu acho interessante, que eles foram provocados, que a gente falou que vai retirar todos os armários. Isso foi decidido numa reunião de colegiado dos professores, de direção. Aí quando eles receberam a decisão, chegaram aqui e me entregaram um documento com 290 assinaturas. Me disseram, nós não aceitamos. Vamos para discutir. Quando ele chega aqui e me joga bem aqui um papel aqui, que eu vou puxar aqui para vocês e mostrar. Aqui, ó. 290 assinaturas. E aí ele diz assim, olha, nós não aceitamos
a medida de tirada dos armários. Isso vale? Vale. Isso é consciência política. A escola hoje, ela deu uma melhorada. Ela era bem carente, porque a gente sabe que a escola, principalmente que recebe o público infantil, ela tem que ter um parquinho, tem que ter algo assim que chame a atenção da criança, até porque esse início que eles entram na escola, eles têm uma certa dificuldade de se adaptar e eles, querendo ou não, eles vão ao brinquedo, eles preferem estar naquele ambiente que toda criança gosta, né? Tem muita assim, dinâmica para trabalhar com a criança, elas criam ciranda literária, que as crianças adoram, que é questão de livros, expõem livros infantis, né? E colocam tapetes, e decoram paredes, bancos, e expõem muitos livros. E acaba assim criando o hábito da leitura nas crianças, eu gosto disso. Quando o menino traz isso aqui, um grupo traz isso aqui e exige discussão, porque isso aqui não é conhecimento? É democracia instituída pelos gregos. Isso aprende aonde? Na história, na filosofia, na sociologia, eles estão aprendendo. As escolas dizer que não vai discutir política, que não vai trazer política para dentro das escolas. Não, a gente está falando de gestão democrática, toda hora está aí os teóricos, a literatura, o próprio governo, com as suas orientações, dizer que tem que ser uma gestão democrática. Então os alunos têm que aprender aqui o exercício. Quando você quer calar essas disciplinas de filosofia, sociologia, história, você quer calar isso aí, você também está calando essas vozes aqui. Porque como é que eles vão exercitar, fazer o exercício? É aqui dentro. Lá fora eles vão efetivar de fato isso, mas aqui dentro eles vão exercitar. E a escola tem que permitir esse exercício.